Meu nome é Nelson Alves, eu sou cientista social e fui convidado pelos alunos do IMAN para falar sobre consumismo nessa feira de ciências. Oportunidade que eu agradeço e vamos falar um pouco sobre isso aí. As definições oficiais associam a palavra consumismo ao ato de comprar, ressaltando a ausência da necessidade por parte do comprador em grande parte das negociações. Isso quer dizer basicamente que a palavra consumismo, em suma, significa o ato de comprar muitas coisas que, em sua maioria, não são necessárias, estando muito mais ligados à satisfação pessoal. A explicação está na procura do prazer que o ser humano sempre busca, a felicidade em si. O caso do consumismo, o ser humano obtém rapidamente esse retorno prazeroso. Se você comparar com um monge budista que ficou 20 anos meditando arduamente, né, e depois desses 20 anos alcançou a felicidade, você pode ter essa mesma felicidade e ir no shopping à tarde com um cartão ilimitado. No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Já no consumismo, essa relação de compra é rompida. A pessoa não precisa daquilo que está comprando, ele consome produtos supérfluos, né? Quando o ato de comprar está vinculado diretamente à ansiedade, à satisfação emocional, né, podemos dizer que se trata de uma compulsão. Em alguns casos, pode representar grandes perdas de relacionamento interpessoal e até de qualidade de vida ao ser humano. Portanto, nesse caso, ele pode sim ser considerado uma doença. Nós falamos que o consumismo pode ser sim uma doença, né? Mas em geral é um fenômeno social aumentado pela sociedade capitalista, até mesmo necessária para a sobrevivência do capitalismo. Se lembrar das origens desse sistema, o capitalismo, veremos que ele foi concebido sob a teoria de que quanto mais produção, mais consumo, eu teria. Essa tese foi corrigida depois da quebra da Bolsa de 1929, que quebrou o mundo inteiro, mas nunca foi esquecida pelo capitalismo. A origem da tendência de compulsão pelo ato de comprar tem suas origens na história da humanidade, né? Das primeiras trocas, dos primeiros artefatos de artes. Remota essa época mesmo. Se nós verificamos que as origens do ato de consumo estão relacionadas ao início da história da humanidade, a globalização é o início do seu ápice, né? E entendemos por globalização um fenômeno caracterizado pela intensificação das relações econômicas, culturais e comerciais entre os países, né? Onde houve um intenso avanço tecnológico. Se buscarmos também o ponto de partida desse processo de globalização, vamos destacar o evento das grandes navegações. O europeu passou a comprar e, por consequência, vender em todo o planeta depois das grandes navegações. Se considerarmos as grandes navegações como o início da globalização, o movimento seguinte foi a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra. Essa Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, proporcionou uma completa modificação nas estruturas de produção e também nas estruturas de consumo de energia. Passamos a adotar, por exemplo, o carvão mineral e o petróleo como fontes de energia, né? Além, é claro, da energia elétrica, que hoje é largamente utilizada. Isso provocou o início da era do consumismo em massa. Vale lembrar que a Revolução Industrial foi motivada pelo consumismo, né? Os ingleses queriam fazer roupas baratas e de qualidade e beber chá em xícaras de porcelana que suportasse o calor, né, da água quente do chá. Antes da Revolução, as roupas deles eram de péssima qualidade e a porcelana, eles tinham que colocar um pouquinho de leite na porcelana, porque senão o chá quente trincava a porcelana de baixa qualidade. Essa motivação consumista fez com que a Inglaterra, em 2 anos, globalizasse a economia mundial, consolidando o capitalismo como forma de convívio social.
Após a Revolução Industrial, o mundo vai entrar num período das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram marcadas por um desenvolvimento muito grande da indústria. E após o período de guerra, o que essa indústria ia fazer? Produtos para consumo. Né? Isso começou a ser chamado, principalmente nos Estados Unidos, como The American Way of Life, o jeito americano de viver, onde formou-se uma classe média que pôde consumir carros, consumir televisões, equipamentos elétricos, coisas que eram inacessíveis até então. Esse foi o grande incentivo da história do capitalismo, pois essa população normal, né, passou a ter acesso a esses bens de consumo. E a indústria percebeu o tanto que ela poderia ganhar com isso. Com o início do consumo em massa, surgiram também as primeiras marcas e, por consequência, as primeiras propagandas publicitárias, as quais foram fundamentais para a popularização do consumo e do consumismo, consequentemente. Vale lembrar que os meios de comunicação na história mudaram, né, ao longo do tempo. E com eles também os meios de publicidade. Vamos lembrar que primeiro era o grito, depois a palavra, o livro, telégrafo, telefone, deixa eu ver o que é mais, rádio, televisão, a internet, o celular, as redes sociais. E com a holografia que está chegando agora, nós não sabemos em que ponto isso vai chegar. Né? O jeito americano de viver se espalhou pelo mundo. E hoje é mais fácil um adolescente citar 10 marcas de sapatos esportivos do que 10 nomes de pássaros nativos. Né? Outra prova que esse consumismo cresceu e que faz parte do nosso dia a dia, a quantidade de shopping centers, né, construídos. Eles são verdadeiros templos desse fenômeno consumista. Né? A principal consequência do fenômeno do consumismo é, sem dúvida nenhuma, a produção de lixo. Hoje, a produção mundial de lixo deve perder apenas para o açúcar e para o sal, em termos de quantidade produzida, sendo praticamente toda ela despejada nos oceanos. Né? Se existe o fenômeno do consumismo, também existe o fenômeno do consumo consciente, né? Onde as pessoas procuram comprar aquilo que realmente estão precisando, procuram os melhores preços, buscam produtos que não prejudicam a natureza, né? E por aí vai. Um bom trabalho para vocês é pesquisarem as 5 regras dos produtos conscientes que as empresas estão fazendo. Individualmente, podemos criar uma consciência sobre o problema, né, nos tornando capazes de buscar soluções que poderão ser apresentadas ao coletivo. Coletivamente, sem a participação governamental, nada é possível. Né? Contudo, nós podemos trabalhar para pressionar os governos, seja através do voto consciente, seja através da participação em associações. Greenpeace, Criança Esperança, Associação de Bairro, mas sem dúvida nenhuma, votar e cobrar dos políticos é a ação mais eficaz. A população mundial está em franco crescimento. Só a China, para vocês terem uma ideia, deve aumentar em 20% a população dela nos próximos 5 anos, porque no início desse ano modificou a lei lá do filho único. Agora os casais que tinham apenas uma filha podem buscar ter um filho. Né? 20 milhões de 1,5 bilhão de pessoas, vocês podem imaginar que impacto vai ter isso no consumo mundial. Né? Só na China. Todos os outros países do mundo estão tendendo a crescer, com exceção da Europa. Isso realmente vai ser um problema. Nós vamos ter problema de lixo aí e de consumo muito grande. A questão que fica é, os oceanos já são enormes depósitos de lixo. O que acontecerá conosco no futuro, em 20 anos mais ou menos? Eu agradeço a oportunidade que os alunos do IMAN me deram para falar nessa Feira de Ciências, desejando a vocês sucesso na vida escolar e na vida profissional que vocês vão ter também no futuro. Um abraço, obrigado.